que o Zelensky... A gente já faz ideia do que o Zelensky está disposto a ceder? O Zelensky está disposto a fazer o acordo com os minérios. Tá disposto a fazer isso. E esse acordo é o seguinte: você vai criar um fundo e vai conceder que metade dos lucros dessa exploração de minérios vão para as empresas americanas que vão ter o direito de explorar. E a outra metade vai ficar num fundo para a Ucrânia para ajudar a reconstruir a Ucrânia. Esse acordo ele foi desenhado com um precedente do que aconteceu na República Democrática do Congo com a China. Eles precisavam, nos anos 2000 se reconstruir, e aí eles viraram e assinaram com a China. A China gastou 3 bi em projetos de infraestrutura e levou a administração dos recursos minerais. Só que aí eles foram perceber que no final a China já estava tirando mais de 80 bi daquilo ali. Aí os caras quiseram revisitar. Então, a moldura deste acordo com o Zelensky veio desse negócio com a China. Tanto que o Congo está com uma delegação nos Estados Unidos falando: nós queremos também fazer um acordo de minerais agora. A gente quer fazer outro. A gente fez um com a China, deu certo, mas a gente quer fazer um com vocês, Estados Unidos. E queremos garantias e ajuda e dinheiro e sei lá o quê. Principalmente ajuda porque o Congo está sendo invadido por Ruanda. Então, não sei se você está acompanhando, mas enfim, isso é uma outra história. Mas beleza, isso é uma coisa que o Zelensky tá... A vida do Rock, como é que é, meu irmão? Putz, ele tem 24 horas por dia com essa roupa aí, ó. Cara, e assim, tá tenso, porque são tantas variáveis, tantas nuances, e são tantas visões e tantas pessoas com tantas opiniões. E para você dar uma explicação completa, o legal é trazer todos os pontos de vista. E nós vamos tentar fazer isso aqui. Eu vou trazer todos os argumentos da galera que discorda de mim e quais são o raciocínio deles. E vou tentar explicar cada um. Alguns que eu não concordo de jeito nenhum e outros eu vou desconstruir. Mas enfim, o Zelensky está a fim de... Entendi. Ele aceita isso. Qual é o ponto central para o Zelensky? E foi isso que foi o martelo daquela reunião. Garantias de segurança. Por quê? Porque o Putin, se ele não sentir medo, ele não vai respeitar o acordo. E ele vai desrespeitar. Aí começam as teses. Você já fez isso? Várias vezes. São 25 vezes que ele quebrou o cessar-fogos. Não sabia que eram 25, não. E aí tem acordos assinados que ele já quebrou. E assim, o mais antigo de todos era lá atrás, quando a Ucrânia ficou com as bombas atômicas da União Soviética e assinou um acordo com a Rússia, e a Rússia não cumpriu com a parte do acordo dela. Então não dá para você virar com o cara que está em guerra, que o país está sendo destruído e tal, e falar para ele: não fala disso. Não, ele tá desesperado, ele só vai falar disso. Até porque ele foi eleito e as pessoas, ele tem uma aprovação popular enorme, e as pessoas confiam que ele está defendendo os interesses do país. Então ele vai falar disso, ponto. Não adianta. Quais são as garantias de segurança que ele quer? Ele tá falando para todo mundo: desenha aí alguma coisa que realmente bloqueie os russos. E aí começa uma discussão técnica militar. Você precisa criar uma zona desmilitarizada. Esse seria o jeito mais convencional. Igual tem entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Só que na Coreia do Norte e Coreia do Sul tem 4 quilômetros de extensão, profundidade essa zona. Você teria que fazer uma dessa na Ucrânia, só que você vai ter que pegar a fronteira com a Bielorrússia, porque a Bielorrússia é praticamente a Rússia. Então não adianta você só proteger a Ucrânia com a Rússia. Você tem que proteger a Bielorrússia. Ô, Vitão, coloca um mapa pra gente ali do... Que está no norte da Ucrânia, né? Bom, e aí então você tem que proteger o norte da fronteira, aí você tem que descer e cruzar de uma ponta a outra, e depois você tem que proteger o acesso ao mar, ali do Mar Negro. Isso vai dar mais de 3 mil quilômetros de extensão de fronteira. Meu Deus, isso. Outra parada. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que colocar tropas de alguns países ali no meio para proteger. Olha lá, ali em cima da Ucrânia é a Bielorrússia. Tô vendo. Então, toda aquela fronteira da Ucrânia com a Bielorrússia também tem que ser protegida. E aí toda a parte da Ucrânia com a sua parte do leste que perdeu para a Rússia. E a parte ali de acesso do Mar Negro também. Então você vai ter que colocar tropas. Não vão ser tropas americanas. Não vão ser soldados americanos. Tem que ser soldados europeus. Nós estamos falando por baixo de 100 mil soldados. 100 mil soldados, só para você ter uma ideia,
O maior exército da Europa é o da Polônia. Tem uns 220 mil soldados. 100 mil soldados para fazer essa garantia de segurança é maior do que o exército da Espanha e da Itália. Então, aí tudo bem. Só que aí não é só botar os caras lá, você tem que botar eles armados, prontos para o combate. Só que quando você faz isso, você direciona 100 mil soldados para essa barreira aí, né, para essa zona desmilitarizada, você não pode tirar os soldados da retaguarda. Porque vai que tem uma guerra. Total, Então você tem que manter os soldados que estão no Báltico, que estão na Polônia, que estão ali para trás. Então não é pegar os ali que estão nessa fronteira e jogar mais para frente. Não vai servir. Então você vai ter que arrumar mais soldado ainda. Isso aí essa é uma solução não prática, né? Não prática. E aí tem uma discussão assim, tá bom, então não põe tantos soldados. Põe o que a gente chama de tripwire. Tá. Que é tipo, uma armadilha que ela se aciona sozinha, né? Que é um cabo ali que você passa por ele, vai acionar um gatilho e vai provocar uma defesa, uma reação. O que é um tripwire? Você põe um contingente pequeno, mas tem um contingente. Se matarem esses caras, você está matando um francês, um americano, um sei lá o quem, e aí os outros entrariam. Só que, dado o que está acontecendo, entrariam. Entendeu? Entendi. Tipo, não entrariam. O tripwire não é forte o suficiente, o que a gente já viu. Se você quiser colocar medo nos caras, tem que ter os 100 mil soldados ali, porque senão o cara ele não vai respeitar. Isso. É o que você está dizendo. E aí tem... Eu acho. É isso que eu tô dizendo. Tá. E aí, que é o argumento do Zelensky da Europa. Esse é o argumento do Zelensky da Europa. Aí a galera... pró-Trump incondicional, os caras que amam o Trump, assim, amém para qualquer coisa que ele fizer, tá sempre certo. Depois tem uma explicação que eu estou estudando interessante por que isso está acontecendo, que é legal. Mas você lembra? Lembra, tá bom, porque tá bom, senão tá bom. a gente Pô, vai... por que os caras gostam tanto do Trump, Rock? Vou te perguntar. Tá bom. Esquecemos. Não. O argumento é... Qual é o argumento? Um dos argumentos dos caras é o seguinte. Mas... fazer o acordo com os minérios é que nem um tripwire. Porque vão ter empresas americanas explorando lá. E se as empresas americanas estão lá, o Putin não pode atacar e matar, destruir uma empresa americana, porque os Estados Unidos vai ficar bravo e vai entrar na guerra. Vai? Será? Claro que não. Sabe quantas empresas americanas saíram da Rússia e tiveram seus ativos expropriados, nacionalizados pelos russos? Centenas. Ou seja, tipo, um monte de ativo americano foi confiscado pelo governo russo e nacionalizado. Os Estados Unidos estão cogitando entrar em guerra com a Rússia por causa disso? Claro que não. Então, assim, este tripwire, análogo a um tripwire econômico do acordo de minério, não é suficiente para evitar que o Putin conquiste. Na tua avaliação, os 100 mil soldados ali seria? Se os caras forem armados, tipo assim, o Putin vai ter que se preparar para isso com uma outra estrutura, num outro porte, e falar assim, bom, a hora que eu iniciar esse negócio já vai ser muito grande, porque tem 100 mil caras ali já parados, eu vou ter que vir muito mais forte, e a hora que eu começar isso, eu vou ter que estar pronto para vir de uma vez. Nossa, mas isso não vai acontecer, né? Porque